Nesse vídeo a gente vai ter a resenha completa do smartwatch modelo MD18. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak. Esse é mais um lançamento de smartwatch, mais uma opção de modelo de entrada com custo bem baratinho. Esse daqui eu comprei na cor rosé, um smartwatch bem bonitinho mesmo. Vem nessa caixa linda, olha só que caixa bonita que o smartwatch vem. Pena que os vendedores colaram, ó, a etiqueta bem aqui na frente da logo do relógio, uma pena, né? Porque daí se a gente for arrancar aqui, eu ainda não tentei, mas vou tentar para ver como que fica, se vai prestar. Mas ele é aí uma opção de relógio, como eu disse, de entrada, baratinho, que promete várias funções legais e uma delas é o GPS. Eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Se você é importador, tá pensando em iniciar nessa área, eu quero te dizer que esse ano eu tenho uma grande novidade para divulgar aqui no canal, a de que eu vou estar lançando um curso para importadores iniciantes. Vai ser um curso bem completo, vai ter o passo a passo do que fazer do início até o momento de você escolher o produto, até o final do suporte ali no pós-venda para o seu cliente. Então é um curso que eu estou preparando com muito carinho e dedicação e em breve vai ser lançado aqui no meu canal, tá bom? Bom, então chega de conversa. Como sempre, vou levar vocês lá para minha bancada para eu poder mostrar tudo desse smartwatch. Vamos lá? Vamos então começar a nossa resenha do modelo MD18. Tem bastante coisa para falar desse modelo aqui. O diferencial no anúncio desse smartwatch é o GPS. Será que funciona? Será que é bom? Será que não é? Vale a pena? Como vocês podem ver aqui, ele coloca fotos. Essa fotinha aqui fui eu que personalizei pelo aplicativo. E como sempre, eu vou começar mostrando a caixa que o smartwatch veio. É uma caixa bem bonita, de um papelão mais resistente. Aqui atrás a gente tem aqui algumas funções do relógio do smartwatch. Abrindo aqui a caixa, a gente vai ter essa apresentação. O smartwatch veio aqui no meio com esse plastiquinho e as pulseiras separadamente aqui uma do lado da outra. Abrindo a bandejinha, nós temos o carregador, que é um carregador magnético, e temos o manual de instruções. Um detalhe é que temos o manual em português, olha só que bacana. Essa parte aqui do manual está toda em português, o que eu achei bem legal, porque normalmente os manuais aí são em inglês e chinês. Esse então é o relógio, eu escolhi ele na cor rosé. É um relógio que chegou aqui para mim com excelentes acabamentos. Vocês podem perceber que não tem nada desencaixado, um smartwatch bem bonito, inclusive. Essa parte aqui da tela, olha só, não temos nada aí de rebarba, nem cola, aqueles resquícios de cola que às vezes ficam ali nos cantinhos. Nada descascado, nem na frente, nem atrás. O material tanto da tela quanto aqui da parte de trás é acrílico, tá? Não é vidro. Até pelo custo-benefício do relógio, né? Não tem nem como ser vidro mesmo, mas é uma tela bem ok, um acrílico de boa qualidade, mas eu sempre dou a dica aí de, se possível, colocar uma película que com certeza vai preservar, vai proteger mais a tela do seu smartwatch. Falando um pouquinho sobre a bateria e o carregador aqui do MD18, esse modelo é um carregador magnético, como eu disse para vocês. Eu confesso que eu apanhei um pouquinho porque ele é um pouco liso. Eu indico, para ficar mais fácil o carregamento, carregar sem as pulseiras, tirar aqui as pulseiras do smartwatch para ele encaixar melhor na hora de carregar, tá? No caso, fica mais difícil de resbalar ali no smartwatch, nas pulseiras do smartwatch e desconectar. Eu tô com uma tomadinha aqui perto, eu vou pôr ele na tomada para vocês verem o que acontece quando a gente põe ele para carregar. Então tem que tomar cuidado aqui para encaixar bem certinho. Ó, ele vai aparecer aqui na tela que o carregador foi conectado e na tela em si não vai aparecer nada, como vocês podem perceber. Para eu notar se tá carregando ou não, eu preciso vir aqui, olha só, no atalho e arrastar de cima para baixo. Aqui o ícone da bateria, ela vai ficar piscando. Então é dessa forma que eu sei se o smartwatch está carregando ou não. Quando eu desconecto aqui, só vai aparecer carregador desligado. O tempo de carregamento dele é em torno de 1h30, 1h40. Quando eu recebo o smartwatch, eu sempre gosto de deixar o dobro do tempo. Então esses smartwatches é uma média aí de 1h30, 1h40. Normalmente, né, para ele carregar ali o ciclo completo
completo da bateria. Então a primeira carga eu gosto de deixar o dobro, umas 3 horas, e depois disso o tempo de carregamento normal dele aí, que vai ser em torno de 1h30, 1h40. A duração da bateria é uma duração bem ok, não é nada fora do comum. Ele conectado, recebendo notificação, igual eu fiquei testando ele por alguns dias, ele durou para mim um dia na estica. Os dias que eu mexi mais, fucei e testei ali as outras funcionalidades do smartwatch, eu tinha carregado ele pela manhã, à noite ele já estava me pedindo bateria. É uma média de duração aí igual a um W26, igual a um T500, tá bem aí dentro da média dos smartwatches com a mesma faixa de preço dele. Aproveitando que eu tirei as pulseiras aqui, eu vou falar sobre a qualidade da pulseira que vem junto com ele, que é uma qualidade que inclusive me surpreendeu. Eu achei essas pulseiras aqui muito confortáveis, uma borracha assim, olha, bem flexível, bem molinha mesmo, e ele aceita outros tipos de pulseiras. Inclusive, eu peguei uma pulseira loop solo aqui, bem bonitona, que eu tenho. Vou colocar nele para vocês verem como que fica. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer umas combinações aí, umas trocas de pulseira bem bacana. Vou deixar o link aqui nos cards, caso alguém queira conferir. Então eu vou encaixar aqui a pulseirinha nele. Então tá aqui ele com a pulseirinha loop solo, fica bem bonito, olha só, por aqui no braço para vocês verem. É um smartwatch que me surpreendeu positivamente em relação ao conforto. Apesar de ser uma tela de 44mm, olha só como ele fica bonito no pulso. Não fica machucando aqui o ossinho, eu tenho o pulso um pouco fino. Então gostei bastante, essa parte de trás dele aqui é bem confortável mesmo para usar no dia a dia. A ergonomia dele é bem legal mesmo. Passando a falar um pouquinho sobre a tela dele, então. Ele vem com a proposta de tela infinita, mas assim como alguns outros modelos, inclusive alguns que eu já mostrei aqui no canal, acaba tendo essa borda um pouco mais grossa aqui embaixo. Eu acho sinceramente que se eu tirar essa tampa de acrílico aqui, porque é nítido, dá pra ver que é pintado essa borda aqui preta, né? Eu acho que embaixo vai ter uma tela com uma borda aqui grossa igual um X7, sabe? Aí o pessoal vai lá e só pinta aqui em volta pra dar essa impressão de tela infinita. Então, caso você queira um smartwatch realmente com aquela tela infinita bem grande, talvez o fato de ter essa borda aqui embaixo te incomode um pouco. Mas ainda assim é uma tela que eu gostei bastante da resolução, da qualidade da imagem e das cores. Olha só o menuzinho dele, como são cores vivas, né? Cores bem intensas. Uma resolução muito boa. Vocês podem perceber que não tem pixels aqui aparecendo. Inclusive na foto ficou bem bacana, bem legal mesmo. Gostei. E o legal também é que lá nas configurações, na opção ecrã, aqui em brilho, a gente consegue ajustar o brilho da imagem. Aqui no meu caso ele tá no mais forte, aqui no mais estourado. Eu vou diminuir aqui na metade para deixar um pouco menos, né, forte aqui o brilho, e ainda assim ele vai ficar com um brilho bem ok, bem bacana. Então esses smartwatches que controlam, regulam aí o brilho, eu acho muito legal. Eu faço questão de pontuar isso aqui nas minhas resenhas, porque ajuda a economizar a bateria, porque se você sai na rua no sol, você consegue ir ali e ajustar para conseguir olhar melhor aqui a tela do smartwatch, então é bem bacana. Falando um pouco sobre a parte externa, né, da caixa do smartwatch, ele tem a presença do botão coroa. O botão coroa serve apenas para acionar a tela e para bloquear, e caso você esteja navegando aqui por algum menu, por exemplo, ele volta também, né, para a tela inicial, mas ele não tem nenhuma outra função. Por exemplo, ele não tem a função aqui de rolagem. Aí aqui nós temos a presença do microfone, porque como eu disse no início do vídeo, ele faz e recebe chamadas, e esse compridinho aqui é só um contorno mesmo, é apenas um botão fake, não existe função alguma. Na outra lateral nós temos o alto-falante, e na parte de trás os sensores, como já é de costume. Como vocês podem perceber aqui na caixa, ele está dizendo que ele é a prova d'água. Mas como eu sempre pontuo aqui nos meus vídeos de resenha, esses smartwatches mais baratinhos, por exemplo esse que tem aqui esses furinhos de acesso ao microfone e alto-falante, é muito fácil de entrar água por aqui. No vídeo aqui não tem como perceber muito bem, mas aqui ao vivo a gente nota que eles não são vedados. Então é muito provável que mergulhando esse smartwatch na água, pode sim entrar algum resquício de água no interior do smartwatch e vir dar problema futuramente, enferrujar alguma peça, enfim. Eu nunca indico que você nade ou mergulhe de qualquer forma o smartwatch. Respingos, ok. Lavar uma louça, respingar uma aguinha, ok. Agora, realmente mergulho, eu nunca indico. O smartwatch vem aqui com umas opções de watch face bem bacana, né? É só clicar aqui e segurar a tela. Vou mostrar aqui para vocês agora.
Então são no total 6 watch faces, tem essa daqui da Minnie, né? E essa daqui que aparece esse círculozinho, ela sinaliza como download do app. Então essa watch face aqui é a que dá espaço às watch faces que você vier a baixar pelo aplicativo ou as fotos que você vier a personalizar lá pelo aplicativo. Falando então um pouco agora sobre o sistema do smartwatch, ele tem poucos atalhos, pouquíssimos atalhos. Se eu arrastar aqui de cima para baixo, eu tenho esse atalho aqui que indica o Bluetooth, a bateria e o som. Tem também ali o dia da semana, né, o horário e tal. Mas se eu arrastar aqui para a lateral, eu vou ter acesso ao menu. A outra lateral é menu também. E de cima para baixo também é menu. Então, basicamente, o único atalho que o smartwatch tem é esse puxando aqui de cima para baixo. Em relação ao estilo de menu, que eu sempre gosto de mostrar também, ele tem apenas 2 opções de estilo de menu. Vou mostrar agora aqui para vocês. Ele tem os 9 aplicativos por tela, que era o que eu estava usando, e tem o menu colmeia. Esse daqui é o menuzinho colmeia do smartwatch, olha só. Eu achei ele bem rápido até, mas ele dá assim uma leve atrasadinha. Vou manter nos 9 aplicativos, que pra mim aqui é mais fácil. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês função por função que ele tem aqui pra oferecer pra gente dos menus. Então aqui na agenda telefônica a gente consegue sincronizar os nossos contatos. Também temos aqui o discador para fazer as chamadas. Vou digitar aqui um número aleatório. Ele está emparelhado com o meu smartphone LG K10. Olá, para recarregar com seu cartão de crédito, digite estrela a qualquer momento. Para migrar para o plano controle e ainda ganhar vários benefícios exclusivos, digite 0. Ou aguarde para experimentar nossos serviços grátis. Então, como vocês puderam perceber, o alto-falante dele tem um pouquinho de chiado. Não é aquele alto-falante perfeito, com o som ali bem limpinho, mas é um alto-falante que dá pra entender ali o que, né, de repente se for uma ligação que a pessoa tá falando. Próxima opção aqui são os registros de chamada, que vão ficar salvos aqui no smartwatch também. Aqui seriam as mensagens de texto do celular para carregar aqui no smartwatch. E esse verdinho são as notificações. Então eu já pontuo que eu achei um ponto negativo, porque como ele tem poucos atalhos, ele não tem atalho para mensagens, para as notificações. Então eu tenho que vir aqui toda vez no menu e clicar para ver as notificações. Inclusive eu vou mandar uma mensagem de teste aqui agora para vocês verem como que é que chega as notificações nele. Então tá aqui, ele tanto vibra quanto toca, mas você consegue configurar isso, você pode escolher só vibrar, só tocar ou vibrar e tocar. Clicando aqui em ver, é que ele tá agrupando as notificações, porque eu tenho várias notificações aqui, mas ele aparece ali o ícone depois, quando você clica em ver, ele aparece o ícone, igual tá aparecendo aqui do WhatsApp, aparece o nome do contato e a mensagem. Se a mensagem for muito longa, muito grande, vai cortar ali a mensagem, tá? Mas mensagens mais curtas vai aparecer na telinha toda ali sem problemas. O próximo menu é esse íconezinho aqui, é o menu do Bluetooth, mas não o Bluetooth que você precisa ativar para emparelhar com o smartphone. Esse Bluetooth aqui é, por exemplo, tá vendo esse foninho de ouvido aqui embaixo? É porque eu conectei com os meus foninhos de ouvido via Bluetooth. Então você consegue fazer isso aqui pelo seu smartwatch MD18. Ah, Fran, mas eu posso então sair caminhar e só levar o meu smartwatch com o meu fone? Seria bacana se ele tivesse espaço na memória para salvar músicas, o que infelizmente ele não tem. A opção de conectar aqui com o foninho, sim, você tem, mas infelizmente ele não conta com espaço de memória ali para você conseguir sair na rua, correr ou praticar um exercício só com o smartwatch e os foninhos. Próximo menu é o pedômetro, e aqui a gente tem no cantinho superior a minha meta de passos, que eu posso alterar aqui pelo aplicativo. Eu tenho a quantidade de passos aqui no centro que eu dei no dia, e em cima temos a quantidade de calorias e embaixo a quilometragem. O próximo menu é o monitoramento de sono. Temos agora os batimentos cardíacos. Esse é o momento então que eu sempre faço um testezinho aqui com o meu Apple Watch. Eu vou pegar ele ali pra gente ter uma noção aí então dos sensores do smartwatch MD18. Então eu vou colocar aqui os dois para fazer a medição. Vamos ver qual vai ser o resultado. Percebam que está dando aí uma diferença bem grande. Eu estou gravando de pé, eu sempre gravo os vídeos de pé e sempre fico um pouco acelerada porque eu falo rápido. Então é normal os meus batimentos ali ficarem um pouco
mais acelerados. E outro detalhe também é que esse smartwatch aqui estagnou os batimentos, né? Passando aqui, nós temos a medição de pressão arterial. Temos a oxigenação do sangue também. Aqui é anti-perda, né? Buscar o seu smartphone que está emparelhado. Próxima função é despertador. Você pode adicionar alarmes aqui pelo smartwatch. Temos o calendário, que é muito legal. Temos a função de troca de música remotamente. Você pode dar play, aumentar, diminuir o volume, pular para a próxima música ou para a anterior. Temos a opção de captura de foto à distância, um acionador aqui da câmera do seu celular pelo smartwatch. Próxima opção são os esportes, o menu de esportes, e aqui a gente conta com esses esportes aqui: corrida, montanhismo, ciclismo, basquetebol, ping-pong e futebol. Por exemplo, se eu clicar aqui em alguma delas e depois clicar em ir, essa é a telinha que vai aparecer para mim, quantidade de calorias e o cronômetro. Próximo menuzinho é o QR Code para baixar o aplicativo. Temos aqui também a opção de cronômetro, calculadora. Temos o acionador de voz. Se você usa o seu smartwatch conectado com o iPhone, você consegue acionar a Siri. E se você usa com o Android, igual eu estou usando aqui, o Google Assistente. Vamos fazer um teste aqui para ver. Ligar para Luciano. Ligando para Luciano Coronel. Olha só, ele está automaticamente aqui fazendo a chamada apenas pelo acionamento de voz. Essa próxima opção roxinha aqui, que tem essa mãozinha, são alguns movimentos que você pode ativar aqui com funcionalidades para o seu smartwatch. Então, por exemplo, essa daqui é para você girar o smartwatch e ele silenciar. Tem aqui também o gesto despertar a tela, que é quando você girar o pulso, a tela acender sozinha. Então é por aqui que você vai fazer essa configuração, ó. Vou deixar aqui em ativar. A tela tá acendendo sozinha, né, automaticamente. Próxima opção é uma opção bem bacana, que é a poupança de energia, para você poupar energia e dessa forma economizar bateria. Dá muita diferença? Eu ativei para usar no meu dia a dia e sinceramente não senti muita diferença, mas é porque eu recebo muita notificação. Talvez se você seja aí um pouco mais tranquilo nessa questão de notificação e tal, você tem ali um desempenho um pouquinho melhor de bateria com essa opção ativada. No meu caso, eu não senti muita diferença, sendo bem sincera. Próxima opção é a engrenagemzinha, onde a gente tem várias configurações aqui do smartwatch. Temos o link para fazer a conexão direto pelo aplicativo. É bem bacana essa função, eu vou mostrar melhor para vocês ali no aplicativo. A segunda são os Bluetooths, né? Tanto o Bluetooth de chamadas quanto o Bluetooth das notificações. E aqui, seguindo, a gente tem várias configurações aqui do smartwatch. A gente tem como configurar o som, como eu disse para vocês, se você quer deixar só em tocar ou só em vibrar, ou os dois. Também tem como silenciar para nem tocar, nem chamar, nem nada, nem vibrar. Você consegue alterar o tipo do toque, consegue ajustar o volume também. No ecrã você consegue alterar o estilo do menu, o brilho e o tempo que a tela fica acesa. Internacional são algumas informações, algumas configurações. Na realidade, não gosto de mexer. Se você vier aqui e ver que a sincronização automática está ativada, ok, não precisa mexer em nada. Sobre, a gente tem as informações do smartwatch. E aqui, repor, a gente tem a opção de resetar, caso você deseje resetar o seu smartwatch. Nesse pontinho de exclamação aqui, a gente tem alarmes, a opção de alarmes perdidos, que no meu caso eu não estou usando alarmes, então não tenho nada aqui de informação, mas isso vai ser útil para você caso você utilize o seu smartwatch como despertador. Próxima opçãozinha é para você mudar o estilo do menu aqui mais rapidamente pelo próprio menu. Esse laranjadinho aqui é histórico das suas atividades físicas. No meu caso, eu não tenho nenhum histórico porque eu não salvei ali nenhuma atividade física minha. Mas se você salvar, vai ficar aparecendo aqui no menu. E é isso, pessoal. No menu é isso que ele tem aqui para nos oferecer.
E você deve estar se perguntando aí, mas e o tal do GPS? Como funciona? Para falar do GPS, eu vou aproveitar o gancho para mostrar o aplicativo. O aplicativo que ele conecta é o RD Fit. É um aplicativo que funciona tanto para Android quanto para iPhone. Eu testei, né, nos dois sistemas. É um aplicativo que tem uma conectividade razoável. Aconteceu sim dele não conectar, mesmo o aplicativo estando funcionando ali em segundo plano, tá? Essa daqui é a carinha do aplicativo. Aqui na página inicial a gente tem o resumo dos passos, calorias, quilometragem, né, que a gente percorreu ali no dia. Daí clicando aqui ele abre os gráficos, o que é bem legal, é bem completinho. Aqui nós temos a função de monitoramento de sono, sem dados, porque eu não dormi com o smartwatch essa noite. Quando você faz as medições de batimentos pelo smartwatch, ele passa aqui para o aplicativo também. Olha só, eu fiz aquelas medições aqui no vídeo junto com vocês, ele já passou aqui para o aplicativo. Aqui é a medição da pressão, está sem dados porque eu não fiz nenhuma medição. Oxigenação do sangue também está sem dados. E aqui nós temos a opção onde seria para utilizar o GPS do smartwatch. Como que funciona o sistema do GPS dele? Mais uma vez, ele é dependente do celular, o que sinceramente para mim não faz ali muito sentido, já que você vai ter que sair correr, fazer a sua atividade física com o relógio e com o smartphone. Basicamente, você vai ter que usar o seu smartwatch, o serviço de localização do celular vai ter que estar ativado para dar certo. Aí, clicando aqui, você vai selecionar ali uma atividade física, pode ser aqui caminhada, por exemplo. Vai clicar em ir. E aqui, olha só, até tá aparecendo para mim, ó, sinal de GPS fraco. Mas é aqui onde encaixa a usabilidade ali, é aqui onde você vai usar o seu GPS, para ele medir a rota ali que você for fazer a sua caminhada, a sua atividade física. Inclusive eu cliquei ali no símbolozinho do GPS, olha só, era para ele estar mostrando o mapinha aqui atrás, tá vendo esse pontinho aqui? Só que ele tá com dificuldade para carregar. É até uma função bacana, legal, mas tem o ponto negativo de que de qualquer forma você precisa do seu celular por conta ali do serviço de localização que tem que estar ativado. Inclusive, ó, para vocês verem aqui o íconezinho do serviço de localização do celular mesmo tá ativado, mostrando que realmente eu estou usando, eu estou precisando ali do serviço de localização do celular. Aí você clicando e segurando aqui no stop, ele vai aparecer essa notificação. Se você quer confirmar que você terminou ali a sua atividade física, e você dá um ok. Ele contabilizou aqui esses 4,04 quilômetros. Aqui no meio em dispositivos, a gente consegue confirmar se o dispositivo está conectado, no meu caso está ok. A gente consegue ver aqui a porcentagem da bateria. Lembra que eu falei para vocês que aqui nas configurações tem esse QR Code aqui que você ia usar na hora de emparelhar? Se for a primeira conexão, você não precisa vir aqui pesquisar o relógio. Você pode clicar direto aqui em varrer e apontar a câmera para esse QR Code aqui, que automaticamente ele vai começar a fazer a conexão, o emparelhamento. Também é uma ferramenta que eu achei bem legal, eu ainda não tinha visto essa opção em outros smartwatches. E fora isso, aqui agora é onde você configura quais as notificações você quer receber, deixando ativado ou desativado. É aqui que você consegue configurar, por exemplo, foto. É essa última opçãozinha aqui, olha só, notificação de tela de relógio. Então, clicando aqui, você pode ir em Dial Digital, nessa opçãozinha. Escolhe aqui qualquer uma, vai em seleção de imagem, escolhe a opção álbum de fotos. E aqui no seu álbum você escolhe qualquer foto que você quiser e sincroniza aqui, né? Segue ali o passo a passo. No iPhone, a forma de colocar fotos é exatamente a mesma. Como eu uso o meu celular para gravar os vídeos, eu gravei a tela, né, do iPhone. Tô até dividindo ela aí com vocês para vocês verem o passo a passo, que também é a mesma coisa, bem tranquilo. No iPhone eu percebi que libera algumas opções diferentes aqui do que no Android, mas a opção de colocar fotos aparece certinho. E tirando isso, aqui no meu a gente consegue configurar algumas informações pessoais nossas, né? Tanto é que as minhas eu nem alterei aqui ainda. Colocar as metas de passos por dia. Enfim, é importante você preencher, eu sempre indico você preencher certinho com seus dados para que as medições também sejam mais precisas, os gráficos sejam mais precisos.
E as considerações que eu tenho para fazer aí em relação a esse smartwatch é que pelo custo dele, ele é um bom smartwatch, ele tem várias funções legais para o seu dia a dia, ele é bem completo, tem calculadora, tem calendário, dá para atender chamada, tem o ativador de voz ali, tanto da Siri quanto do Google Assistente, que é bem legal também. Agora, essa questão do GPS seria muito legal se realmente não precisasse do celular. Essa pelo menos é a minha opinião, eu não vi muita vantagem ali no sistema do GPS dele, mas tem, né? Se você aí não tem problemas em ir fazer a sua atividade física e levar o seu celular, você vai conseguir aí traçar o mapa da rota da sua caminhada, da sua corrida, utilizando o seu smartwatch MD18. Além do que, é um smartwatch que eu achei muito bonito, muito bem acabado, dá para colocar fotinhas ali na tela, e também o aplicativo é um aplicativo bem completo, com várias opções. Eu achei um smartwatch aí bem dentro da média mesmo.